Graças a Deus você é homem. O que é uma característica divina? O que significa propiciação? Como aplacar a ira em diversas situações? Fica comigo e nós vamos conversar sobre esse tema no nosso devocional de Homem para Homem. Em Romanos capítulo 3, versículo 25, a Bíblia fala assim para mim e para você: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. No nosso devocional Na Estrada, Meditações para Homens que Viajam, John Splinter compartilha uma história pessoal, uma experiência pessoal que ele teve aos 7 anos de idade. Ele lembra que ele estava numa igreja, na primeira igreja batista da sua cidade naquela época, e estava esperando o seu pai, que o seu pai foi o preletor daquela noite, estava conversando com o pastor sênior, com o pastor principal da igreja, que era amigo dele. E ele estava brincando com outro menino, também na faixa de 7 anos, e a brincadeira era jogar a bola de tênis por cima do letreiro da igreja onde eles estavam. O letreiro tinha uma parte de neon e um jogava para um lado e o outro jogava para o outro lado, e eles ficaram brincando ali enquanto o seu pai conversava com o pastor. Numa dessas situações, adivinha o que aconteceu? Inexplicavelmente ele jogou a bola errada e bateu no neon e quebrou o neon de uma das letras da igreja. Ele compartilha conosco na história dizendo que o seu pai olhou para ele. Existe uma expressão na sua cidade que diz assim: você é um cachorro morto, ou seja, você fez alguma coisa de errada e a gente vai conversar. Fitou olhos nele e falou assim: vai para a casa do seu avô. Seu avô ficava a 1,5 quadras da igreja, e ele vai para a casa do seu avô, e nesse tempo ele fica esperando o seu pai. Ele compartilha que aqueles 30 minutos de espera pareciam uma eternidade. O que o pai vai fazer comigo? O que o pai vai me corrigir? Vai me dar um castigo? Vai me fazer tal coisa? Milhões de situações ficaram aparecendo na mente dele. E aí quando o pai dele chega bravo, ele compartilha que parecia uma voz de leão e o vô estava esperando. Então quando ele ouvia a conversa do pai e do vô, ele fala assim: o pai parecia um leão e o vô com aquela voz mansa e tranquila, tentando apaziguar a situação. Depois de um tempo de conversa do vô e o vô sobe, bate na porta dele e fala assim: pode sair, carinha, a situação está resolvida. Isso se chama propiciação. Alguém pagou o preço por ele. Depois ele ficou sabendo que quem pagou o letreiro, o conserto do letreiro, foi o seu próprio avô. Que legal essa história. Eu acredito que alguma coisa possa ter acontecido comigo, com você, mais ou menos parecido comigo, com isso na nossa infância, ok? Alguns dos sinônimos que eu gosto dessa palavra propiciação é expiação substitutiva. Ou seja, eu fiz algo de errado e Jesus fez a expiação daquela situação, daquele pecado, da culpa daquele pecado, da consequência daquele pecado sobre a minha vida. De repente essa palavra pode não significar muita coisa para você, mas para aquele menino de 7 anos, naquela situação complicada que ele teve, que o pai falou para ele assim, num olhar, que ele era um cachorro morto, fez toda a diferença. Essa história pessoal nos faz remeter ao que Jesus Cristo fez por nós. Nós pecamos, erramos, geramos situações difíceis e então vem Jesus e propicia para nós. Como? Ele levou sobre si todas as nossas dores e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A sua morte na cruz foi a propiciação que ele fez pelos meus e pelos seus pecados. Ele morreu em nosso lugar, mas ressuscitou, dando-nos a oportunidade nele de sermos livres, ou seja, sem culpa. Ele pagou o preço. No caso dessa história, pessoal, de John, era apenas uma letra de neon, mas no nosso caso, no meu e no seu, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Nós estávamos condenados e hoje somos justificados. Mas olha o que interessante, a Bíblia fala no escritor aos Hebreus, ele diz assim, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Imagina aquela criança de 7 anos, como é que ele ia pagar aquele concerto? Como ele ia pagar aquele neon? Quanto tempo ele ia ter que trabalhar para fazer aquilo? E de repente vem o seu avô que tinha as condições para fazê-lo e o fez. Como eu e você iríamos pagar pelos nossos pecados? Íamos justificar os nossos pecados? Aí vem Jesus,
que pagou o preço com a sua morte e com a sua ressurreição. E a Bíblia fala que o sangue dele nos purifica de todos os pecados. O diabo quer nos acusar, apontar o nosso erro e nos prejudicar, mas Jesus vem com a sua voz suave, como se fosse aquele vovô, e diz assim: Pai, o meu sangue é suficiente. Pai, eu paguei o preço. Pai, eu fiz a propiciação por ele. Uau! Você é dele. Quem sabe você está se sentindo como aquele garoto de 7 anos. Você errou, você pecou e a acusação, a culpa encheu o seu coração de medo e de vergonha. De repente errou no seu casamento, errou numa situação da empresa, errou consigo mesmo, com seus pais ou com outra pessoa. E você pergunta: o que será de mim? Não tem mais solução para mim. O meu pecado é gravíssimo, o meu pecado não tem mais conserto. Ninguém vai mais perdoar. Ei, ele, Jesus, fez propiciação por você. O seu amor é uma característica divina, que é o título do nosso devocional de hoje. É uma característica dele que é imensurável. Ele aplacou a ira de Deus em relação ao pecado que estava dentro de mim e de você, e te dá o direito de ser chamado filho de Deus. Eu e você não merecíamos ser chamados, mas ele nos dá o direito pela sua morte e pela sua ressurreição. Então eu quero convidar você, aceite essa propiciação que ele fez por você. Se arrependa, peça perdão, aceite o perdão dele, decida andar com ele. Aquele menino não ficou discutindo com o vovô. Por que o vovô pagou? O vovô não fez, não. Ele aceitou aquilo que o vovô fez. E ele saiu do quarto e pôde desfrutar de paz. Ele é o descanso de nossa alma. Ele é a paz que você precisa. Ele é o socorro e o seu abrigo. Ele fez propiciação por você. Ele quer fazer parte da sua história. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero que você faça essa oração comigo. Deus Pai, reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Reconheço a Jesus como seu único filho. Reconheço que ele morreu em meu lugar e fez propiciação em minha vida. Ou melhor, pela minha vida. Reconheço que ele ressuscitou e vivo está. Entrego meu coração a ele e o aceito como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro. Amém. Olha só que coisa legal. Glórias a Deus por essa decisão sua, porque agora você é filho de Deus. O sangue de Jesus Cristo já te purificou de todo pecado. Nenhuma condenação há mais sobre você. E agora você precisa assimilar as características divinas. O Edwin Cole fala em um dos seus livros, dizendo que nós podemos até mudar os nossos hábitos, mas só Jesus Cristo pode mudar a sua natureza. Ou seja, nós nascemos com uma natureza carnal, pecaminosa, mas Jesus Cristo faz nascer em nós a característica divina, ou seja, o novo nascimento em nós. É uma pequena coisa que a gente faz, uma decisão, reconhecê-lo como nosso único e suficiente Salvador, reconhecer que nós pecamos, reconhecer que nós erramos. De repente estamos lá naquela situação igual o menino no quarto, não querendo sair, com medo das consequências, e ele abre a porta. A Bíblia fala assim, que ele bate na porta e diz assim: ei, eu quero entrar, eu quero fazer morada, eu quero fazer de você uma nova criatura, e eu quero colocar dentro de você as características divinas. O que é? É o amor, amar o próximo como a si mesmo, cuidar das pessoas, dos órfãos, das viúvas, e exercer aquilo que Deus quer que eu e você exerçamos. Permita Jesus colocar dentro de você essas características. E eu queria pedir uma tarefa para você nessa semana, até o nosso próximo devocional. Tente lembrar de uma situação difícil em que se sentiu que Jesus o livrou e foi a solução para você. Se você fosse utilizar 2 ou 3 palavras de gratidão, de adoração, de reconhecimento, quais seriam? Escreva isso num papel. Fale para ele, adore, tenha um tempo de adoração e de agradecimento. Eu fico imaginando aquele menino cheio de medo, cheio de pavor do que iria acontecer com ele, abraçando o pescoço do vovô e dizendo assim: vovô, muito obrigado. E o pai querendo olhar para ele dizendo assim: graças ao teu vovô, a situação está resolvida. E a gente pode dizer assim, ó, graças a Jesus, a minha e a sua situação está resolvida. Aceita essa propiciação. Graças a Deus, você é homem. Reconheça isso como homem, tome posição e nós vamos crescer juntos e vamos adquirir essas características divinas. O nosso próximo devocional terá o tema paternidade.
Um tema fantástico. Que Deus te abençoe e até a próxima semana. O que é um homem? Quais são as responsabilidades do homem? O que o homem acredita? Como o homem se comporta? O que o homem deve tentar alcançar na vida? Formando cavaleiros para os dias de hoje. Você que tem filho homem, eu gostaria de dizer para você que você precisa comprar esse livro, você precisa ler esse livro, você precisa praticar esse livro. Por quê? Porque todo pai tem a função de transformar o seu filho num homem de verdade, num cavaleiro, num guerreiro. E esse guerreiro, ele rejeita a passividade, ele aceita a responsabilidade, ele lidera com coragem e espera a recompensa com paciência. Eu indico esse livro porque eu sei que se você ler, colocar em prática na sua vida e na vida dos seus filhos, nós teremos uma geração de homens totalmente diferente, ou seja, parecidos com Cristo.